Olá, boa noite, bem-vindos à transmissão ao vivo direto aqui do Planetário da Gávea no Rio de Janeiro. Nós vamos fazer hoje a transmissão do planeta Júpiter por ocasião da sua oposição. Essa atividade é coordenada pela equipe de astrônomos do Planetário da Gávea aqui no Rio de Janeiro. Eu sou o Paulo César, astrônomo do Planetário, esse é o Leandro, também astrônomo. O Jorge Marcelino, que está envolvido aí nas operações de bastidores para fazer essa atividade toda acontecer. E também temos a participação muito importante do Maurício Arbex, do grupo NGC 51, que é um grupo extremamente ativo de divulgação de astronomia aqui na cidade do Rio de Janeiro. Bom, o nosso convidado ilustre da noite é Júpiter, então vamos dar uma olhadinha rápida para ele e depois a gente volta a conversar. Parece que nós tivemos sorte, não é isso, Leandro? Numa noite sem nuvens. É verdade. A gente sempre fica na expectativa aqui no Planetário, quando tem alguma atividade de observação do céu, porque o tempo muda, né? Às vezes você fica o dia inteiro com o tempo aberto e 10 minutos antes fecha tudo. Sim. Hoje o dia ficou aberto e permanece aberto. Demos muita sorte. Estávamos aqui torcendo para o céu ficar bonitão. Aqui bonito, no Planetário da Gávea a gente tem a presença da floresta, da Tijuca, e isso atrapalha bastante, né? Bastante. Temos o mar de um lado e a floresta do outro. Então, nós estamos captando essa imagem ao vivo do planeta Júpiter através de um telescópio localizado aqui no Planetário da Gávea. Essa imagem está sendo transmitida direto pela internet. O Maurício Arbex que está no comando lá do telescópio. Nós vamos inclusive mostrar agora uma imagem do aparelho para que vocês vejam, né? Essa foi uma foto tirada hoje à tarde. O Maurício estava preparando os equipamentos, fazendo os testes, enfim. Esse é o equipamento que nós estamos utilizando neste momento, né, para fazer a observação de Júpiter. Bom, nós estaremos com vocês nos próximos 60 minutos, discutindo temas relacionados a Júpiter, né, e à oposição. Vocês poderão fazer perguntas aqui pelo Facebook, fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, enfim, não é isso, Leandro? Isso aí. Quaisquer perguntas, inclusive não necessariamente sobre Júpiter, né? Qualquer coisa que vocês tenham aí que venha à mente em termos de astronomia aí, se quiser bater um papo com a gente nesse tempinho, sejam muito bem-vindos. Pois é, mas a motivação central é a oposição de Júpiter. Mas, afinal de contas, o que é oposição de Júpiter? Né? O que é a oposição, como é que ela ocorre? Bom, nós vamos mostrar aí uma imagem que ilustra o fenômeno. Essa imagem aí que vocês estão vendo agora, ela tem aí representando o Sol, a estrelinha amarela, né? A Terra, o círculo azul, numa posição específica da sua órbita ao redor do Sol, e o círculo rosa, né, 4 posições que o planeta Júpiter pode ocupar em relação a essa posição específica da Terra. Tá? Lembrando que essa imagem não está em escala, nem de distância, nem de tamanhos, ela apenas é uma ilustração. Bom, vocês podem perceber que no momento da oposição, nós temos um alinhamento entre o Sol, a Terra e Júpiter, né? De tal maneira que a Terra está exatamente entre os dois. Reparem que nessa circunstância, Júpiter está bem mais próximo da Terra do que em outras situações, né? De tal maneira que ele atinge um tamanho aparente no céu, que nós chamamos de tamanho angular, maior do que em outras posições. Além disso, percebam, né, Júpiter está oposto ao Sol em relação à Terra. Né? Para um observador na Terra, Júpiter está oposto ao Sol, né? Está do outro lado. Né? Daí, inclusive, vem a origem do nome oposição. Então, essas duas circunstâncias, oposição, né, e essa proximidade maior, fazem com que o planeta fique em condições mais favoráveis para a sua observação. É por isso que a gente está fazendo essa observação hoje, durante a oposição de Júpiter. Existem também outras posições, né? Reparem que na conjunção existe novamente um alinhamento. Só que agora quem ocupa a posição central é o Sol. Né? Vocês reparem que nós temos na conjunção o Júpiter com o círculo rosa de um lado e a Terra com o círculo azul do outro e o Sol entre os dois. Temos um novo alinhamento, só que o Sol está entre os dois. Dessa maneira fica impossível a observação do planeta, né? Porque ele está angularmente muito próximo do Sol.
além da distância também, ele fica muito mais afastado. E por fim nós temos duas posições intermediárias, né, que são as quadraturas, que é quando o planeta Júpiter faz um ângulo de 90 graus em relação ao Sol, quando visto da Terra. Nessa posição, né, apesar dele não estar tão distante, ele não está numa posição favorável, né, de condição de iluminamento pelo Sol visto da Terra. Então ele não fica tão brilhante quanto, né? E lembrando que as oposições planetárias só ocorrem com os planetas superiores, né? Os planetas superiores são aqueles que estão mais afastados do que a Terra está do Sol, né? Então as oposições só ocorrem, por exemplo, com Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Marte também, né? Os planetas inferiores não passam pela oposição, no caso Mercúrio e Vênus, certo? Bom, vamos então retornar ao nosso belo planeta gasoso, vamos dar mais uma olhada, que ele é o convidado da noite. A gente consegue ver nessa imagem assim, com muita clareza uns riscos, né? Que é muito característico de Júpiter, aparecer esses traços aí em cima dele. Na verdade, isso que a gente está vendo aí, né? O planeta ele é uma grande bola de gás, ele faz parte de uma família de planetas no sistema solar que são gigantes gasosos, que são planetas formados quase totalmente de gás. É possível que esses planetas tenham um núcleo sólido, mas isso não é uma certeza. A gente não sabe se esses núcleos existem. Na verdade, daqui a pouco o Paulo vai falar um pouco sobre a Juno, né, que está lá em Júpiter, é uma sonda que está lá, e um dos objetivos dela é exatamente tentar responder essa pergunta, se Júpiter tem um núcleo sólido ou não. Mas, de qualquer forma, o que a gente consegue ver do planeta, essa imagem que a gente está vendo agora do telescópio, é uma grande bola de gás. Tá? E esses riscos escuros, na verdade, são nuvens na atmosfera, na alta atmosfera de Júpiter, que forma esses tracinhos aí. Tem uma pergunta aqui embaixo do Roberto Klein, não é isso? Ele está perguntando sobre a rotação. Ele está dizendo que o planeta parece parado, mas ele está rotacionando, não é isso? Sim, exatamente. Ele tá girando. Inclusive, Júpiter tem uma característica que ele tem uma rotação muito rápida. Tá? A rotação dele é completada em torno de 10 horas, 9 horas e 50 minutos. Né? Aqui na Terra a gente tem o valor de 24 horas aproximado, né, para a nossa rotação. Lá em Júpiter são 9 horas e 50 minutos, mais ou menos. E tem um detalhe interessante também, que exatamente por ele ser um planeta gasoso, você não tem a mesma velocidade, né, em todos os pontos da atmosfera dele. A velocidade muda um pouquinho. Um em torno de 5 minutos, tá? Quando você sai do Equador lá para cima, para os polos, a rotação tem uma diferença de 5 minutos. Ficou 5 minutos aproximadamente mais lenta. E respondendo ao Roberto, o planeta está girando, tá bom? Inclusive, por causa da rotação veloz dele, é que você tem a formação desses traços, né, desses riscos aí, de nuvens na atmosfera. Nas regiões onde você tem um contato dessas nuvens, são regiões onde tem muitas turbulências, acontecem muitas tempestades aí, inclusive uma delas que é a famosa mancha vermelha de Júpiter. Acredito que alguns de vocês já tenham visto fotografias da grande mancha vermelha de Júpiter. Nesse momento agora que a gente está observando, não está virado para a gente, né? Está virado por outro lado. E o Roberto disse que ele reparou, né, que parece que o planeta está parado. A gente não consegue perceber isso com os olhos, né? Quando você observa um planeta, a rotação ela não é rápida o suficiente para você perceber, para você notar, tá bom? Mas ele de fato está girando, o planeta está girando. Nada está parado no universo. Nessa imagem também vocês conseguem ver um pontinho ali à esquerda do planeta, né? Esse pontinho aí é um satélite, é uma das luas de Júpiter, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os satélites aí jovianos. E parece que estão chovendo perguntas aqui pra gente. A gente vai dividir um pouquinho aqui, eu e o Leandro vamos responder algumas. O Antônio está perguntando se o alinhamento já está acontecendo. Na verdade, a oposição vai acontecer no dia 7. Né? Nós estamos fazendo tipo uma pré-estreia do fenômeno, né? Então, o alinhamento... na verdade, a oposição vai ocorrer no dia 7, mas como esse é um fenômeno relativamente lento, o brilho do planeta já está praticamente idêntico ao que ele vai atingir na sua oposição. Tá?
Temos mais perguntinhas aí também. O Ricardo está perguntando se dá para ver a olho nu. Dá sim, é muito fácil e daqui a pouquinho a gente vai explicar como achar o planeta no céu, tá, Ricardo? Agora, o Leandro vai responder uma outra perguntinha. A pergunta de Kellen Blanco. Mas dá para saber a composição dos gases? Dá para saber a composição dos gases, sim. Júpiter tem muito hidrogênio. Na verdade, a composição dos planetas a gente consegue observar pela luz que eles emitem. Tá? A gente consegue perceber isso através de espectroscopia, tá? Que é uma técnica que a gente tem de identificar linhas nas luzes emitidas pelos planetas, pelas estrelas, pelas galáxias. E essas linhas, elas são uma espécie de uma assinatura dos elementos químicos, né? Uma espécie de uma impressão digital, né, que a gente fala. Né? Então, através dessas linhas, você sabe exatamente qual é a composição. Os gases mais abundantes, menos abundantes. Isso é o que a gente chama de espectroscopia. Espectroscopia. A gente costuma ver muito imagens de espectros, né, em livros e ver aquela faixa colorida, né, cheia de cores, lembrando um arco-íris. Exatamente. Né? É mais ou menos isso que se faz, né, com o estudo das estrelas, dos planetas. O arco-íris, na verdade, é uma parte do espectro do Sol. Né? A gente está pegando a luz do Sol, a luz do Sol é decomposta pelas gotículas de água em altas camadas da atmosfera. E para você perceber, fazer isso com a luz de outros planetas, tem equipamentos que você coloca no telescópio e você consegue decompor essa luz artificialmente. Uma outra perguntinha bem legal aqui da Marcilene. Ela diz que é possível ver anéis em Saturno. Júpiter possui anéis? Na verdade, sim. Júpiter, ele possui anéis, só que esses anéis não são facilmente vistos daqui da Terra. Só foi possível descobrir os anéis de Júpiter a partir de missões, né, sondas que foram enviadas até o planeta a partir da década de 80, se não me engano, né? Foi a Voyager, né, que percebeu a presença desse anel. O interessante é que não somente Júpiter, né, tem anel. Exatamente, todos os gigantes gasosos têm anéis. Né? Esses planetas grandes do sistema solar, gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, todos eles possuem anéis. Exatamente. Mas os únicos que a gente consegue ver aqui da Terra são os de Saturno. A exploração de Júpiter, com sondas, né, ela começa na década de 70. Foi a Pioneer 10, que foi para lá em 1973, foi a primeira. Mas os anéis só foram descobertos na década de 80. Claro que você tem evolução tecnológica, a gente sabe como acontece. Então, as primeiras fotos não tinham uma resolução muito boa. Se comparar uma foto tirada por uma dessas primeiras fotos com as fotos que a gente tem hoje... Exatamente. Mas me diz uma coisa, Leandro. Você estava comentando ainda há pouco que, como eu disse, né, os fenômenos da oposição não acontecem apenas com Júpiter, acontece com os planetas superiores. E parece que tem um planeta superior, né, que tem um evento bem interessante tem uma história interessante, né, com uma oposição. Você pode contar pra gente? Bom, sim, é uma história que eu gosto, relacionada ao planeta Marte, tá bom? É uma oposição que aconteceu em 1877. Sempre que acontecem as oposições, né, como o Paulo falou logo no começo, é um momento que interessa muito, porque fica fácil de ver, o planeta fica brilhante. Então, isso hoje é uma coisa interessante, quem dirá no século XIX, né, quando você ainda não tinha tecnologias nem parecidas com o que a gente tem. Era tudo... Você já tinha uma coisa fotográfica, meio que sendo ensaiada e tal, mas você tinha astronomia basicamente no olho, naquela época. E o Jorge vai colocar uma imagem interessante de um astrônomo italiano chamado Giovanni Schiaparelli. O Giovanni, ele observou Marte, ele trabalhou muito com Marte, os primeiros mapas da superfície de Marte foram feitos por ele, no olho, tá bom? A gente está falando de final do século XIX. E na oposição que aconteceu em 1877, aquela oposição foi interessante, que a oposição ocorreu no ponto em que o planeta estava próximo da Terra, né? Relativamente próximo da Terra. Então o planeta foi muito fácil de ver Marte. E o Giovanni Schiaparelli, ele observou umas estruturas na superfície de Marte que ele chamou de canales. Tá? Em italiano, canales é uma palavra que significa sulcos. São aberturas naturais na Terra, tá bom? No chão. Isso o Giovanni observou, ele achou que fossem sulcos, que em italiano
ele chamou de canalhas. Houve um erro de tradução desses canalhas para o inglês. Ele foi traduzido como canais, ok? E na época estava muito em moda a construção de canais artificiais aqui na Terra, né? Essa oposição de Marte aconteceu em 1877. O canal de Suez ele foi construído entre 1859 e 1869. E um pouquinho depois começou a construção do canal de Panamá, em 1881. Então, nessa época, era um avanço tecnológico, né? Era uma coisa bastante interessante da engenharia a construção desses canais. O que aconteceu é que as observações do Schiaparelli, dos sulcos de Marte, chegaram nos Estados Unidos como se ele estivesse observando canais em Marte. Esses canais foram entendidos como construções inteligentes, exatamente como o canal de Suez, que tinha acabado de ser construído alguns anos antes, o canal de Panamá, que já estava sendo pensado. E é isso aí que deu a origem às lendas dos marcianos, né? Não sei se você lembra, mas quando a gente era criança, extraterrestre era praticamente sinônimo de marciano, né? A gente falava marcianos, os marcianos. Por que os marcianos em especial? Foi por causa dessa observação aí do Schiaparelli, em 1877. Houve um astrônomo, completando, houve um astrônomo americano que ele acreditou muito na história dos marcianos, né? Ele realmente bancou muito essa ideia. Um cara chamado Percival Lowell. E ele gastou muito tempo tentando, de fato, mostrar que haviam marcianos, seres inteligentes construindo canais na superfície de Marte. Eles pensaram que podiam ser os marcianos tentando tirar água dos polos, né? A gente observa a calota polar em Marte, para trazer para regiões mais áridas do planeta, né? Só que não deu. O Lowell não conseguiu mostrar que existem marcianos. A gente sabe hoje que não tem civilização inteligente em Marte. E o Lowell foi um cara muito importante depois na busca por Plutão. Então, outro episódio da história da astronomia interessante aí. Ele também depois gastou um bom tempo aí buscando Plutão, né? Buscando um planeta que depois seria descoberto como Plutão. Ele não descobriu, mas o planeta foi descoberto em seu observatório. Tá bom? E hoje não é mais planeta, Plutão deixou de ser planeta. Essa história dos canais, assim, que você contou, ela é bem interessante. De alguma forma você acredita que isso influenciou a produção literária? Não, sem dúvida, sem dúvida. Assim, ou no cinema? Com certeza. Toda a lenda dos marcianos veio disso. Existem vários filmes aí. Você teve o famoso livro do H.G. Wells, né, A Guerra dos Mundos, que na verdade era uma coisa, ele fez um paralelo aí entre invasões alienígenas, né, com a opressão de alguns países, suas colônias. Isso depois foi foi dramatizado, né, no rádio pelo Orson Welles também, que aliás é um episódio interessante. Muita gente ligou o rádio e o Orson Welles fez uma narrativa ali como se realmente ele estivesse observando a invasão e estivesse observando os extraterrestres chegando aqui na Terra. Isso. Tá certo. Gente, está pipocando pergunta aqui. Já já a gente volta para Júpiter. O Douglas Gonçalves perguntou qual o período de rotação de Júpiter, né? Em torno de 10 horas terrestres, né? Denilton Souza perguntou se Plutão saiu do sistema solar. Plutão, na verdade, foi reclassificado, né? Ele continua ainda pertencendo ao sistema solar, mas é classificado como planeta anão. O Leandro aqui vai responder a próxima, do Marcondes Dias. Se a Juno está em órbita, sim, a Juno está lá. A Juno é a sonda que está lá agora em Júpiter, coletando dados. Ela entrou em órbita de Júpiter em 2016. Tá? E a ideia é que ele fica até 2018. Né? 2018. Normalmente essas sondas, cara, você tem uma previsão de funcionamento que normalmente elas extrapolam. Tá bom? A maioria desses projetos acabam passando mais do que o previsto. Então, a previsão por enquanto é 2018, tá bom? Mas é bem possível que isso se estenda por mais tempo. E a Juno está lá tirando fotos e mandando vários dados daqui. Uma das coisas que a Juno deve responder é a questão de se o planeta tem um núcleo sólido ou não. Okay? Bom, vamos lá dar mais uma olhadinha em Júpiter. Vamos ver como é que está o nosso planetinha gigante. Bom, dá para perceber aí nessa imagem, né, que nós temos um pontinho que parece uma estrela, né?
Esse pontinho, na verdade, é uma das luas de Júpiter, não é isso? O Júpiter tem várias luas, né? Mas ele tem 4 luas que nós chamamos de luas principais, né? Que são as chamadas luas galileanas. Nós estamos vendo aí, né? Essa é mais de uma das luas. As luas, elas giram, né, ao redor do planeta, cada uma delas com um período diferente, e como se fosse uma imitação do sistema solar, né? Um sistema solar em miniatura. Ela é um sistema que tem uma importância histórica, né? É de relevância. Né? O Galileu, quando ele observou ao telescópio pela primeira vez o planeta Júpiter, e ao perceber esses pontinhos, ele tratou de observar continuamente ao longo do tempo, né? Durante várias noites, e com isso ele percebeu que esses pontinhos se moviam. E ele mostrou com o tempo que esses pontinhos, na verdade, estavam girando, né? Orbitando Júpiter, né? Assim como a nossa Lua faz com a Terra. Esses pontinhos, né, fazem também com Júpiter, né? E naquela época, né, nós já tínhamos defensores do sistema heliocêntrico, né, mas o sistema geocêntrico ainda tinha, né, pessoas favoráveis, né? Então nós podemos dizer que a observação de Júpiter foi uma espécie de né, reforçou ainda mais a teoria heliocêntrica, né? Por quê, né? Na medida que você mostra para as pessoas que existem outros mundos além da Terra que apresentam corpos girando ao seu redor, né, você meio que, né, provoca, né? Olha só, essa história de dizer que tudo gira apenas ao redor da Terra não é verdade. Eu acabei de observar um outro mundo onde eu tenho coisas girando ao redor. Né? Na verdade, o Galileu teve, né, ele obteve observações de outros astros que acabaram botando definitivamente a teoria geocêntrica no chão, né? Ele observou as fases de Vênus, né? E outras coisas mais no céu, né? Então a gente pode dizer que a observação de Júpiter, né, por Galileu em 1610, né, tem um peso assim, considerável na história da ciência, nessa luta, né, travada entre o geocentrismo e o heliocentrismo, ok? Você comentou um pouco mais sobre a pergunta do Roberto, né, que falou sobre a rotação. Perguntou assim, porque não está dando para ver o planeta girar, mas ele está girando, né? Sim. Pois é, a questão dos satélites, né? Quer dizer, Galileu observou durante várias horas, várias noites. Exatamente. Ele fazia desenhos, né? Ele via os 4 satélites, os 4 pontinhos, não sabia o que era, tem 4 pontinhos ali. E ele desenhando aquilo ali, né, ele percebeu que estava girando em volta de Júpiter. Inclusive, verificar o movimento das luas não é uma tarefa das mais difíceis, não. Se você tiver um pouquinho de paciência e um binóculo bom, assim, razoável, do tipo 7x50, Sim. E você passar aí algumas horas observando numa noite dessas aí o planeta Júpiter, você vai perceber que os pontinhos que parecem estrelas e que na verdade são luas, estão se movendo. Né? Provavelmente você não vai ver uma órbita completa, né, de alguma dessas luas, mas você com certeza ao longo de uma noite vai ver o seu movimento, vai perceber esse movimento. Ok? É uma tarefa interessante, reproduzir, né, a experiência de Galileu. Sim, sim. Temos mais algumas perguntinhas aí? Vamos dar uma pausa de 15 segundinhos, a gente já volta, tá? Vamos ficar com a imagem de Júpiter, vamos dar uma olhada aqui nas perguntinhas e já voltamos em 15 segundos.
Olá, estamos de volta com o evento de transmissão de Júpiter durante a sua proximidade da oposição, né, que vai ocorrer no dia 7. Nós temos aí mais uma perguntinha. Perguntaram de quanto tempo esse evento ocorre. A oposição de Júpiter ocorre aproximadamente a cada 13 meses. Tá? Então, no mês de maio do ano que vem, nós teremos uma nova oposição de Júpiter. Ok? Bom, tinha uma pergunta mais cedo também, se era possível observar o olho nu. Exatamente. É possível e nós recomendamos. Nós vamos mostrar agora uma primeira carta celeste, vocês agora devem estar vendo, tá? Ela ajuda a identificar o planeta Júpiter. Vocês reparem que essa carta tem uma letra L, que ela está indicando o horizonte leste, né, que é o nascente. Então, nessa carta vocês percebem que nós temos aí algumas constelações que são de fácil reconhecimento. Nós temos o Cruzeiro do Sul, à direita, né, que está deitadinho, ok? Logo do lado dele nós temos o Centauro, onde nós temos as brilhantes estrelas Hadar e Rigel-Kent, né? Rigel-Kent, por sinal, é a estrela mais próxima de nós, né, depois do Sol. Ela está a aproximadamente 4 anos-luz de distância. Tá? E mais à esquerda, né, nós temos a estrela Arcturus na constelação do Boeiro, né? E nascendo, né, próximo do horizonte, temos a constelação do Escorpião. Então a dica é a seguinte, né? Júpiter está na constelação de Virgem, próximo da estrela Spica, que é a estrela mais brilhante da constelação. Se alguém tiver dificuldade em achar a estrela Spica, a dica é a seguinte: peguem o Cruzeiro do Sul, que está deitadinho, né? O braço maior dele, né, que é aquela linha que liga a cabeça da cruz com a sua base, você prolongue para a esquerda, né, em direção ao norte, tá? E você vai chegar a esse objeto extremamente brilhante agora no nascente, que é Júpiter. Tá? Não é difícil, não é bem fácil, ele é um farol, não tem como errar. Ok? Essa carta celeste aí, ela foi produzida para mais ou menos a hora que a gente está agora, tá? Então, essa é a condição praticamente de momento no céu, ok? Se vocês quiserem, essa carta está disponível no blog do Planetário, tá? Nós temos um blog aí sobre a oposição, vocês podem baixar essa carta posteriormente. Certo, Leandro? Isso aí. Vamos mostrar uma outra carta agora, é uma carta do céu inteiro. Essa carta que o Paulo mostrou pra gente agora é uma carta mais direta, né? Uma carta assim. Você vai direto pro alvo, né? Você vai direto pro alvo, né? Você olhando pro horizonte leste, quer dizer, se você sabe aonde o Sol nasceu, aí da sua casa, onde você está agora, você olhando para lá, você vai ver mais ou menos aquela representação ali, e Júpiter vai estar um pouco acima, bem brilhante. Essa carta que está aparecendo agora é uma carta do céu inteiro, tá bom? É uma carta feita aqui para o céu do Rio de Janeiro, da onde nós estamos, a carta para o momento inicial aqui da nossa transmissão, né? A gente começou, ou estava previsto para começar umas 15 para as 9, e essa aí é a carta aqui do Rio de Janeiro, nesse momento. Então a gente tem todo o céu aí, todas as constelações, todas as estrelas visíveis aqui para nós, no Rio de Janeiro, nesse momento. Júpiter está sendo destacado aí com uma seta gigante, tá bom? E agora eu vou botar uma carta colorida, tá bom? É o mesmo céu, só que está com uma corzinha um pouquinho mais interessante. Vocês já sabem onde está Júpiter, né? E a gente não... Bom, a carta celeste é a principal ferramenta quando a gente quer identificar o céu. Tá? Quando você quer achar a posição de um planeta, identificar uma estrela, reconhecer constelações, o que a gente usa é uma carta celeste. Os astrônomos não decoram todo o céu, tá bom? A gente não tem decorado aí exatamente nomes de estrelas, e a gente nem bate o olho em qualquer pedaço do céu e consegue identificar o que está ali. Mas existem algumas constelações ou alguns grupos de estrelas que chamam a nossa atenção, né? O Paulo mostrou agora o Cruzeiro do Sul apontando para a Virgem, lá onde está Júpiter. Então, quer dizer, o Cruzeiro do Sul é uma constelação que a gente bate o olho e identifica, não tem erro. Né? Você viu o Cruzeiro do Sul, você sabe que é ele, não tem nenhuma outra constelação que se confunda. Na verdade, tem um grupo chamado Falsa Cruz ali perto, na constelação da Vela, que está aparecendo aqui na carta também,
daí está à direita do Cruzeiro, né? É um grupo que no céu real parece uma cruz, mas com um pouquinho de experiência você vê que é diferente do Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é uma cruz quase perfeita e a vela não é. Tá? Então o Cruzeiro do Sul ele aponta para a constelação da Virgem, aí na estrela Espica, bem perto de onde está Júpiter agora. E no céu, se vocês olharem para o oeste, aqui onde tem a letra W, né? Vocês vão ver ali a constelação do Órion e as famosas Três Marias. Né? As Três Marias elas estão quase cortadas ali por essa linha azul na carta celeste, que é o Equador Celeste. Essa linha aí ela marca a extensão do Equador da Terra. Quer dizer, se a gente pegar o Equador da Terra e projetar no céu, ele vai desenhar essa linha azul aí. Tá bom? É isso que divide a esfera celeste em hemisfério norte celeste e hemisfério sul celeste. Tá? O hemisfério sul ele é mais visível, né? Nós vemos mais do hemisfério sul aqui do Rio de Janeiro do que do hemisfério norte, porque nós estamos mais ao sul do Equador. E um outro elemento interessante é que as Três Marias elas apontam numa direção para a constelação do Touro, que está lá se pondo, está bem baixinho lá no horizonte, dá para ver ainda o olhinho do Touro, que é aquela estrela cor de abóbora, chamada Aldebaran, que está ali. E na outra direção, indo já para o meio do céu, as Três Marias apontam para Sírios, na constelação do Cão Maior. Tá? Enfim, é mais um elemento, existem vários elementos aí no céu que a gente faz. Isso foi só para mostrar para vocês dois aí, que são dois elementos importantes. O Cruzeiro do Sul apontando para a Virgem e as Três Marias apontando para a constelação do Touro e para a constelação do Cão Maior na estrela Sírios. Sírios, essa estrela para a qual aponta as Três Marias, é a estrela mais brilhante do céu noturno. Tem uma pergunta aqui da Juliana, onde disponibilizam essas cartas? Essa carta especial que eu estou te mostrando, ela saiu de um site chamado cartascelestes.com, www.cartascelestes.com. Lá você configura o seu local e o site vai te dar várias informações sobre o céu desse local que você configurou. Tá? Tem a carta celeste, tem tabelas com fase da lua, horários. Existem outros sites também, tem um site chamado Heavens Above, que é um site também muito interessante. Heavens Above, depois a gente escreve nos comentários, a gente coloca, tá bom? Esse endereço é para vocês. Heavens Above também é um site bastante famoso, inclusive tem uma informação sobre passagem de satélites e tudo mais. Uma outra pergunta aqui do Antônio Torres. Quando teremos um curso de identificação do céu? Aqui no Planetário, esse curso é um curso que acontece várias vezes por ano. Eu não sei de cabeça quando a gente vai... Eu acho que ele ocorre a cada 2 meses, né? A gente vai verificar e vai responder para você. No site dele. Ou entra no site do Planetário. O site do Planetário tem a agenda de cursos lá o ano inteiro. Nós vamos, se quiserem, a gente coloca aí o link daqui a pouquinho do site do Planetário para vocês. Ok? Vamos então dar mais uma olhada lá em Júpiter. Aí nessa imagem a gente começa a ver já quase bem no cantinho ali, já querendo surgir ali, tem a mancha vermelha. Sim, né? E teve um colega que percebeu, né? Ele comentou aí, né? Nas postagens do Facebook, ele comentou, isso mesmo que está surgindo, a mancha vermelha? Legal. Eu não tinha percebido não, ele chamou a atenção. Ivan King. O Ivan King, que comentou. Parabéns, Ivan King. Bons olhos, né? Bons olhos, exatamente. Ele está... Vamos tentar ajudar as pessoas aí a acharem a mancha vermelha. Vamos tomar como referência o pontinho aí que é a Lua, tá? Uma das luas de Júpiter. A mancha, ela está voltada para esse pontinho, tá? Ela está na altura mais ou menos quase no diâmetro de Júpiter, só que na borda. Seria às 9 horas. Se Júpiter fosse um relógio, né? Seria às 8 horas, mais ou menos. Se Júpiter fosse um relógio, seriam 8 horas. Tá? Uma manchinha que está se destacando na segunda faixa marrom de cima para baixo, mais no lado esquerdo. Ok? Essa mancha é enorme, né? Cabem lá umas quantas terras? 4 terras aproximadamente. Né? E é um gigantesco furacão, né? Que já é registrado, pelo menos, desde a época do Galileu. Sim. Em 1610. Provavelmente um dia vai sumir, né? Como todo furacão, a energia se dissipa numa hora só. Como tudo na vida, né? Exatamente. Alguém perguntou também se esse satélite que aparece aí é Io. Acho que tem essa pergunta aí.
Mas a gente não tem como dizer, assim, existem softwares, é previsto, você tem como dizer, com uma imagem de Júpiter, qual satélite é qual, através de software, né? A gente computa as posições desses satélites. Mas no olho, quando você coloca o olho no telescópio, ou com uma imagem dessa aí que a gente está vendo agora, que é uma imagem que está vindo direto do telescópio, a gente não tem como dizer qual é qual. Não dá. Até porque existem 4 satélites visíveis aí, então a gente só está vendo um, né? Os softwares que dão a posição dos satélites, eles normalmente posicionam os 4, quer dizer, tendo só um, você não tem nem referencial para dizer exatamente qual é qual. E uma outra coisa interessante é o seguinte, essa imagem que a gente está vendo aí é uma imagem que tem um contraste de cores que é um pouco melhor do que a gente consegue obter no telescópio direto com os olhos, tá legal? Quando vocês vierem aqui ao planetário para observar Júpiter, e vai ser possível, nas próximas quartas-feiras aí, vocês já podem começar a vir para cá para ver Júpiter com a gente, vocês vão ver uma imagem parecida com essa, só que com menos definição de cores, tá? Você não vai ter cores tão intensas assim quanto essa. Essa imagem está sendo capturada por um equipamento digital que está lá no telescópio, está jogando para a gente aqui no computador. A nossa retina, a retina dos nossos olhos, não tem a capacidade de acumular luz como um equipamento digital, tá bom? Por isso que a imagem não é tão bonita, quer dizer, qualquer imagem que você vê no telescópio, ela nunca vai ser tão bonita quanto uma foto. Okay? Nessa imagem já é possível também identificar uma segunda lua aí, né? Para aqueles que tiverem uma visão aí mais atenta, percebam na borda esquerda da imagem, tá? Bem na lateral esquerda, mais ou menos, né, a 9 horas de Júpiter também, né? Nós temos uma outra luazinha aí orbitando. O Bruno perguntou qual a frequência de atualização das imagens. Cada imagem que nós produzimos, ela é produzida fruto de uma soma de 2.000 imagens, tá? Esse é um processo relativamente lento que faz com que a gente crie uma imagem final a cada 10 minutos, tá? Então a gente pode dizer que a frequência é em torno de 10 minutos, tá? Mas é uma imagem fruto da aquisição de 2.000 imagens. Tá, Bruno? O Sérgio perguntou por que todos os planetas estão no mesmo plano dos outros planetas. Quer responder isso, Leandro? Interessante. Essa pergunta é bem legal. Sérgio, né? Perguntou. O Sérgio. O que acontece, cara? O sistema solar, ele se formou de uma nebulosa, né? Uma nuvem de gás e poeira. Nebulosas são nuvens de gás e poeira que existem pelo espaço. Existem vários tipos de nebulosas. E algumas nebulosas conseguem dar origem a estrelas. Tá? Isso é uma coisa que vai depender da composição da nebulosa, da proporção entre gás e poeira. Isso vai depender também da temperatura, da velocidade dos gases ali dentro da nebulosa. Se você tiver tudo isso confluindo ou concordando, você pode ter a formação de estrelas em uma nebulosa. E o que acontece com um pedacinho dessa nebulosa, ela começa a se condensar, começa a cair sobre ele mesmo. E lá no centro você vai ter um grande acúmulo de gás e poeira, vai ter a formação de um corpo muito grande, que vai ser a estrela. Tá? Mas nem toda a nebulosa vira estrela. Tá legal? Aquele material todo que está caindo, que está se concentrando, também está girando. Okay? E qualquer coisa que gira tende a formar um disco. Qualquer coisa que gira muito rápido, a tendência é se achatar. A Terra, por exemplo, tem um movimento de rotação, nós temos o achatamento dos polos, né? De 22 km aproximadamente. Júpiter, que gira muito rápido, ele tem um achatamento ainda mais intenso. Né? A proporção do achatamento do Equador para os polos é maior ainda do que na Terra, por causa da rotação rápida dele, por ser gasoso também. Então qualquer coisa que gira tende a formar um disco. Esse pedaço da nebulosa que estava formando uma estrela lá no centro, estava girando e você teve a formação de um disco. Lá no centro surge a estrela. Girando em torno da estrela, você ainda tem gás e poeira, que não caiu na estrela, não virou estrela. Nesse gás e poeira girando em torno do disco, você vai ter a formação de cometas, planetas, os satélites e tudo aquilo que gira em volta do Sol ou da estrela. Esse mecanismo a gente entende hoje que é um mecanismo comum de formação estelar. Então, por que os planetas giram no mesmo plano? Porque um disco foi formado quando o sistema solar estava em formação a partir dessa nebulosa. Uma informação interessante é a seguinte: a gente diz que uma estrela nasce, tá, quando esse processo ocorre e você tem lá no centro um acúmulo tão grande de material que você vai ter um corpo aproximadamente esférico
e a pressão lá dentro vai ser tanta que você começa a produzir fusão nuclear. Tá? Quando você consegue fundir átomos, isso começa com átomos de hidrogênio, você tem átomos sendo fundidos um no outro, e há a liberação de energia que a gente percebe como a luz e o calor da estrela. Quando esse corpo atinge essa pressão para começar a reação de fusão, a gente diz que nasceu uma estrela. E é interessante lembrar que você falou em disco, né? Mas quando a gente olha para o sistema solar, cadê o disco do sistema solar? Né? Esse disco do sistema solar, ele já meio que já está se dissipou, não é isso? Mas nós encontramos evidências de discos em outros sistemas planetários, né? A gente já observa, já tem resolução dos telescópios para observar discos protoplanetários ao redor de outros sistemas estelares, tá? Então, essa hipótese da formação de disco para a formação dos planetas, na verdade, ela está bem consolidada, é uma teoria, né, de formação estelar. Um abraço para o pessoal do NGC 51 que está acompanhando de Araruama. Valeu! Grande NGC. O Eric Couto que mandou a mensagem. A Joyce pergunta quantas luas Júpiter tem. 67, não é isso? Acho que 67. Eu digo mais de 60. Essa semana, nesse momento, 67 luas. A questão é que, como são planetas muito grandes, de vez em quando eles podem capturar um asteroide ali e viram no satélite. Então... O Francis Daniel está comentando que uma lua está passando em frente a Júpiter. É isso? Ele está tentando confirmar. Tá vendo ali? Vamos voltar para a imagem de Júpiter? Vamos ver como é que está Júpiter. Eu não estou vendo lua na frente de Júpiter agora, não. Nosso amigo aí que tinha bons olhos, o Ivan King, aí, sabe o que ele está vendo? Eric Couto, do NGC 51, se você puder confirmar isso, se você tiver com um telescopinho também, dá uma olhada aí pra gente. Mas curiosamente, né, ontem quando a gente observou Júpiter, foi ontem, não é isso, Jorge? Que nós obtivemos as imagens de Júpiter também. A lua, tinha uma lua bem na frente, tá? É uma imagem bem bacana. Ontem tinha de fato, você vê a sombra da Lua no planeta. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre as novidades, né, de Júpiter. O que anda rolando de novo em relação a Júpiter, né? Nós temos uma missão ativa nesse momento, né, que está estudando o planeta Júpiter. Aliás, todos os planetas do Sistema Solar, praticamente todos, né, em algum momento eles são alvo de alguma pesquisa com o envio de uma sonda que vai estudar ele de maneira mais próxima, enfim, e obter maiores informações. A missão atual, né, que está em atividade é a missão Juno. Tá? A missão Juno foi lançada, né, em 2011 e chegou ao planeta gigante apenas em 2016. Né? E desde então ele está sobrevoando, né, o planeta Júpiter. Isso aí é uma concepção artística da sonda, da Juno, tá? Essa é uma imagem da própria, o site da NASA, né? E a missão completa será de 38 órbitas, ou seja, a Juno dará ao todo 38 órbitas entre 2016 e 2018. Tá? O objetivo central é tentar entender a origem e evolução do planeta gigante. Okay? Ela vai investigar as suas nuvens, tá? Um dos objetivos assim centrais é determinar a quantidade de água na sua atmosfera, tá? Isso é importante para testar as teorias, né, de formação do planeta, ou se é necessário mudá-las eventualmente, tá? A composição das nuvens também, essa missão tem a função de determinar a composição das nuvens com melhor precisão, a temperatura das nuvens e também os seus movimentos. Tá? Esse é um planeta que tem, devido à sua rápida rotação, ele tem uma atmosfera muito turbulenta. Isso gera uma série de efeitos que você não tem aqui na Terra, ou se tem lá em Júpiter, né? Numa escala muito maior do que a gente verifica aqui na Terra. Okay? E um outro objetivo da missão também é mapear o campo magnético do planeta. Okay? Então, ao longo dessas 37 órbitas, a missão Juno irá tentar descobrir essas coisas aí sobre o planeta gigante.
Uma curiosidade, né? A oposição que vai ocorrer no dia 7 de abril, né, na próxima sexta-feira, né, o planeta estará a 666 milhões e 300 mil quilômetros aproximadamente da Terra, ok? Nesta oposição. Na próxima oposição, em 2018, ele estará um pouquinho mais perto, mas não o suficiente para ficar do tamanho da Lua, né? Ele vai estar a 658 milhões de quilômetros da Terra, ok? Nós estamos quase chegando na fase final aqui, né, terminando a nossa atividade. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no planeta Júpiter e vamos dar uma breve pausa para verificar as perguntas, para nós darmos aqui um fechamento para a atividade, ok? Até já! Olá pessoal, estamos de volta, estamos quase encerrando aqui a atividade. Mais algumas perguntinhas. O Antônio perguntou sobre a configuração da carta celeste, tá? Se ela é melhor, né? Se ela muda em função da posição, né? Do local, da observação da pessoa. Sim, muda, tá? Quando você vai produzir a sua carta celeste, seja com qual aplicativo for, você precisa dizer qual as suas coordenadas, ok? Você precisa dizer a sua latitude, sua longitude, isso é fundamental, e o horário também. O horário também. Ok? A Carol Costa disse que acabou de sair do planetário, observou a Lua, Júpiter e a nebulosa de Órion. Bem-vinda, Carol. Espero que você tenha gostado da observação de hoje. Nós estávamos lá, né, Leandro? Estava com bastante gente lá. Estava bonita, a Lua estava linda hoje, né? Tinha o quê? Umas 40 pessoas hoje lá. Aí, né? A gente gastou bastante gogó lá e depois viemos correndo para cá para fazer essa atividade. Obrigado, Carol. Então é isso. Eu acho que... tem uma pergunta aqui sobre a origem da Lua. Pergunta o Fábio Miranda, qual a teoria mais aceita de formação da Lua atualmente? Uma grande colisão ainda? Sim, Fábio, ainda continua sendo a forma como nós acreditamos que a Lua tenha surgido. Essa teoria, na verdade, ela surge do estudo da composição química, né, da Lua e do interior da Terra. Então é muito provável que a Lua tenha realmente surgido quando a Terra ainda estava em um processo de formação, houve uma colisão que arrancou um pedaço, esse pedaço solidificou-se sendo a Lua, tá bom? Deu origem à nossa Lua. Uma coisa interessante é lembrar, assim, sempre que a gente pensa na origem da Lua e tal, é lembrar da importância que a Lua tem para a vida, né? A gente, quando fala em vida, a gente pensa logo na distância que a Terra está do Sol, quer dizer, a Terra está numa região que pode ter água líquida e tudo mais. Claro que isso tudo é importante. Agora, a Lua, ela tem a fundamental importância de manter o eixo de rotação da Terra estável, né, ou relativamente estável.
Então, por isso nós temos nosso eixo, ele completa uma volta, né, uma precessão, esse movimento, aquele movimento do peão, quando está parando de rodar, a Terra faz esse movimento também, né? A Terra também tem isso. Só que demora 26 mil anos, é um período muito longo. Isso por causa da Lua, o que mantém esse eixo estável é a Lua. Quer dizer, a Lua se criou de uma colisão aqui com a Terra e teve um papel fundamental na vida. Sem Lua, provavelmente não teria vida, ou pelo menos a gente não teria evoluído até estarmos aqui observando Júpiter com um telescópio transmitido pela internet. Legal. Bom, pessoal, vamos dar mais uma olhada. Repare a mancha, olha só que legal. Vamos agora a uma nova imagem, tá? Vamos atualizar a imagem de Júpiter. Vai ser possível perceber que a mancha já não está tanto na borda como estava antes, né? Isso por conta da rotação do planeta. Não sei se vocês se recordam da imagem anterior, a mancha que está, de novo, né, repetindo, ela está mais ou menos a 8 horas lá em Júpiter, não é isso? E ela agora, né, rotacionou para a direita ligeiramente, dá para perceber aí a rotação do planeta nesse curto intervalo de tempo. Bom, pessoal, nós estamos encerrando nossa atividade. Não conseguimos responder todas as perguntas. Nós vamos, ao encerrar a atividade, vamos dar uma olhada nas perguntas e vamos responder, né, na medida do possível, atender a todo mundo que participou. Nós tivemos aqui, relembrando, a participação do Maurício Arbex, que é responsável pela captura das imagens, tá? Queríamos agradecer também o Fernando Vieira, o diretor de astronomia aqui do planetário, né, que deu todo o apoio para a gente fazer essa atividade. Queremos agradecer também a presidência da Fundação Planetário da cidade do Rio de Janeiro, ok? Porque também nos deu apoio para essa atividade. Esperamos fazer novas atividades online. Acreditamos que esse é um papel que uma instituição como o Planetário tem que ter, né? É importante. Vamos investir bastante, vamos investir pesado nisso. E gostaríamos também de convidá-los, né, quem mora aqui na cidade do Rio, a vir ao Planetário. Toda quarta-feira nós temos a observação do céu, né, a partir das 18h30. E aos sábados e domingos temos as sessões de planetário. Então, o museu abre às 2h30 da tarde. E nós temos 3 sessões aos sábados e 3 sessões aos domingos. Né? Uma sessão infantil, uma infanto-juvenil e outra mais adolescente, adulto. Ok? Certo, Leandro? Isso aí. A gente está sempre recebendo perguntas aí, ideias e comentários pela nossa página lá do Facebook. Obrigado a todos vocês que mandaram perguntas aí, vocês que ficaram com a gente agora nessa transmissão. E continuem em contato, tá ok? Usem aí a fanpage do Planetário, usem o nosso site também, lá, comentem lá nos textos do blog. A gente gosta desse contato com vocês, é muito legal. Bom, um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado da nossa atividade. Em breve faremos uma outra com outro tema, não é isso? Sim. E contamos com a participação de vocês também, ok? Um forte abraço a todos. Obrigado, até a boa próxima. noite. Né? Obrigado ao Jorge Marcelino também, que é outro astrônomo aqui da casa, que ficou escondido esse tempo todo aí, mas cuidou dos bastidores. Se não fosse por ele também, essa atividade não teria acontecido. Ok? Uma boa noite e até breve. Um abraço.